Olá, pessoal. Eu sou a Bruna e, dando continuidade ao assunto, eu vou estar falando um pouquinho para vocês sobre diluições. Então, pessoal, diluição de soluções, elas acontecem ao se adicionar solvente a soluções mais concentradas, onde vai ser possível observar um aumento do volume da nossa solução, mas a quantidade de soluto permanecerá a mesma. Então, aqui eu coloquei uma imagem onde está sendo representada a diluição de uma solução. Então, aqui nesse becker, eu posso observar que eu tenho meu soluto e está sendo adicionado solvente dentro desse becker com a presença do soluto. E nesse último becker, é possível observar que houve um aumento do volume da nossa solução, um aumento da massa da solução. Então, pessoal, eu consigo calcular a concentração de soluções que foram diluídas, porque eu tenho uma solução concentrada. Ao adicionar um solvente nessa solução concentrada, ela vai diminuir a sua concentração. Então, nós conseguimos calcular a concentração dessa solução que foi diluída. Então, anteriormente, na aula anterior, vocês viram como calcular concentração de soluções. Então, eu vou relembrar aqui com vocês. Então, a forma mais comum de se calcular a concentração de uma solução é através da concentração comum. Então, a concentração inicial, a minha concentração é igual a massa 1 dividido pelo volume inicial. E a minha concentração final, a concentração será igual a massa 1 dividido pelo meu volume final. Então, qual é a relação? Eu tenho que estabelecer uma relação entre a minha concentração inicial e a minha concentração final. Nós chamamos isso de CVCV. Então, é a minha concentração inicial multiplicada pelo meu volume inicial, que será igual à minha concentração final multiplicada pelo meu volume final. Então, como que eu realizo o cálculo? Eu vou ter a minha concentração, inicial, eu terei o valor dela, eu vou visualizar o meu volume inicial também, a minha concentração final, que é da minha solução diluída, é o que eu quero descobrir, eu vou isolá-la, e o meu volume final eu também vou estar conseguindo observar. Então, dessa forma, eu consigo calcular a concentração, através dessa relação, eu consigo calcular a concentração da solução diluída. Uma outra forma também de calcular a concentração é através da concentração em mol por litro, ou também chamada de concentração molar ou molaridade. Então, a minha molaridade ela é igual ao número de mols 1 dividido pelo volume 1, e a minha molaridade final é igual ao número de mols 1 dividido pelo meu volume final. Então, também é estabelecida uma relação. Molaridade inicial vezes o volume inicial será igual a molaridade final vezes o volume final. E também é possível calcular a concentração em forma de porcentagem, que é o título. Então, o título inicial será igual à massa inicial, a massa 1 dividido pela massa inicial, e o título final será a massa 1 dividido pela massa final. E também dá para se estabelecer uma relação, que é o título inicial vezes a massa inicial, será igual ao título final vezes a massa final. Para ficar mais fácil, eu trouxe alguns exemplos que estão presentes no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, porque nós não pensamos em diluição, a gente pensa em termos químicos, nós não costumamos pensar isso, que está presente no nosso cotidiano, às vezes nós não conseguimos associar, estabelecer uma relação. Então, eu vim mostrar aqui para vocês. Uma diluição ocorre quando nós estamos preparando sucos a partir de concentrados industrializados, que são aquele suco de saquinho. Então, é indicado no rótulo do produto a quantidade de água que se deve adicionar, tornando o suco menos concentrado.
Então, pessoal, o que ocorre? Eu tenho aquele pacotinho de suco e nele eu tenho o meu soluto. E nele vem especificado que eu tenho que colocar normalmente 1 litro de água, por exemplo. Então, vai estar havendo uma dissolução. Eu vou estar dissolvendo o meu soluto, que é o meu pozinho industrializado de suco, com o meu solvente, que é a água, por exemplo. Então, eu vou ter uma solução ainda concentrada. Só que se eu adicionar um pouco mais de água do que está especificado, eu vou diluir ainda mais esse meu concentrado e a minha solução ela vai estar menos concentrada. E uma coisa interessante de se observar é que quando nós temos soluções, né, coloridas com cor, quanto menor vai ficando a sua concentração, quanto mais diluída ela vai ficando com uma cor mais clara. Isso aqui foi bem representado, porque aqui aparentemente nós temos um pacotinho de suco de laranja e ele está bem concentrado, com uma coloração bem forte. Então, após a primeira dissolução, ele fica num tom um pouco mais claro. E ao ele se tornar menos concentrado ainda, ao se adicionar mais solvente, ele fica já bem mais clarinho. E um outro exemplo que eu posso citar para vocês sobre diluição é quando se adiciona água a algum produto de limpeza, como desinfetante, para torná-lo menos concentrado. Então, um exemplo típico é que normalmente, quando vai se lavar salada, muitas pessoas costumam deixar a salada de molho com água sanitária. Só que a água sanitária ela está concentrada e aí dilui-se ela com uma determinada quantidade de água, deixando-a menos concentrada. Então, pessoal, essas foram as referências que eu utilizei e por hoje é só. Espero que vocês tenham entendido e bons estudos!